Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo eu vou falar mais uma vez do UFC 324 e atendendo um pedido de vocês no meu último vídeo, nos comentários, vocês pediram para falar de Derrick Lewis contra Valdo Cortez Acosta e eu vou falar dessa luta aqui assim como eu fiz no vídeo passado. Se tiver alguma luta desse card que vocês querem que eu faça um vídeo mais ou menos nesse estilo, eu vou fazer também. Então estou atendendo o pedido de vocês aí, deixa o like já que eu tô fazendo isso, não que não seja minha obrigação, mas já que eu tenho um canal, mas você pode se inscrever também se quiser dar uma força e vamos lá começando com a cotação. Por quê? Porque a cotação é o que a galera de forma geral, é o que a grana ali tá dizendo, né? Então, na Stake, que é a parceira oficial de apostas do UFC no Brasil, que se você quiser, inclusive, acessar essa cotação, o link tá aqui embaixo do vídeo no comentário fixado, a gente tem o Valdo Cortez Acosta pagando R$ 1,38, enquanto o Derrick Lewis paga R$ 13,05. Ou seja, se a gente traduz mais ou menos para uma porcentagem ali, dá uns 70% de favoritismo para o Valdo Cortez Acosta, às vezes até um pouco mais do que isso. Lembrando que isso varia conforme as pessoas vão fazendo as suas fezinhas. Então a gente tem um favoritismo grande para o Valdo Cortez Acosta. O que acontece? Vamos por partes. Se a gente olha a posição no ranking de cada um, a gente tem o Derrick Lewis para trás do Valdo Cortez Acosta, para vocês verem como as coisas mudam, né? O Derrick Lewis é o 8º do ranking atualmente, enquanto o Valdo Cortez Acosta é o 5º. Então, o Valdo Cortez Acosta está dentro do top 5 e ele está num momento melhor, né? Se a gente pega ali nas lutas recentes dele, ele pegou uma luta em cima da hora na última luta que ele fez, né, que foi contra o Shamil Gaziev, ele nocauteou com apenas 1 minuto e 22 segundos, ganhou bônus de performance. Na penúltima, ele nocauteou antes de Elija, que tinha vindo muito bem também e tal, ele nocauteou também no primeiro round, também ganhou bônus de performance. Tinha perdido, é verdade, na luta anterior para o Sergey Pavlovich, mas numa decisão, trocando ali bastante golpe e tudo, né? E antes dessa derrota, ele tinha ganho de um monte de gente, né? Do Spivak, do Ryan Spann, do Robelis Despenho, do Andrei Arlovski, do Lucas Bresk, enfim, vinha numa fase realmente muito boa, né? Vem mostrando um boxe muito técnico, bonito, esquivas, né? Querendo ou não, também bate pesado, uma boa movimentação. É um cara guerreiro, né? Tomou dedo no olho ali e tal, e mesmo assim voltou pra luta e ganhou. Enfim, um cara realmente que vem chamando a atenção, vem escalando no ranking e tal. Já o Derrick Lewis é o contrário, tá? Ele, ok, vem de 2 vitórias também. Tá? Ele ganhou na mais recente do Thaleson Teixeira, que eu apontei que era favorito, mesmo as bolsas dizendo que ele era muito azarão, né? Não sei se vocês lembram disso. Ele ganhou ali em 35 segundos. Ele tinha ganho também nocauteando o Rodrigo Nascimento e tinha perdido para o Jailton Almeida, o Malhadinho, naquela decisão que foi uma luta que eu estava presencialmente assistindo e achei tenebrosa aquela luta de chata, né? Então assim, se você olha isso, você vai falar, não, mas peraí, das últimas 3, ele ganhou 2, perdeu 1, igual o Valdo Cortez Acosta. Então por que a fase dele é pior? Porque se a gente volta um pouco mais pra trás, ele tinha 3 derrotas seguidas, né? Ele tinha perdido do Taito Iwasa, do próprio Pavlovich, assim como o Valdo Cortez Acosta, e também do Spivak. Então, se a gente for considerar que ele estava no topo do ranking, né? Já teve ali pra ser campeão praticamente, é o cara que mais tem nocautes dentro do UFC, ele não tá mais voando desse jeito, tá? E, com todo respeito, né, ao Rodrigo Nascimento, ao Thaleson Teixeira, né, e tal, o Valdo Cortez Acosta é um cara que tá numa posição, uma sequência de vitórias, uma quantidade de lutas maior do que esses caras que estavam por ali enfrentando o Derrick Lewis, tá? Então, o que acontece? Aqui eu já acho que tem essa diferença, né? Do momento de cada um. Apesar das vitórias do Derrick Lewis, eu enxergo o Valdo Cortez Acosta numa ascendente, enquanto o Derrick Lewis não necessariamente. Então, vamos agora, passando essa parte das performances recentes e tal, para as estatísticas, né? Temos aqui, na trocação, o Valdo Cortez Acosta, como vocês vão ver na tela, né? Com mais volume de golpe, um pouco menos ali nos golpes significativos, um percentual, né, uns 2% de diferença, pouca coisa. Golpes absorvidos, é verdade, o Valdo Cortez Acosta toma mais golpes, porém, se a gente for ver o número do Derrick Lewis, o que ele aplica é o que ele toma, praticamente, né? Então, o diferencial do Valdo Cortez Acosta é bem melhor, mas o destaque fica para o último número aí, que é a defesa. A defesa do Valdo Cortez Acosta é de 55%, o do Derrick Lewis é de apenas 40%. Então, tudo bem, a gente tem o Derrick Lewis com uma potência realmente assustadora. Para mim, é o maior punch do UFC. Eu falo isso há muito tempo. Mesmo quando tinha o Ngannou, eu acho que os dois meio que empatavam ali. Era um punch realmente surreal. Não à toa é o cara que mais tem nocautes. Então, é realmente o punch mais assustador. O Valdo Cortez Acosta bate forte? Sim, é um peso pesado também. Mas o Derrick Lewis, a gente sabe que
beleza, não tem defesa, ele cansa, tem um monte de defeito, tecnicamente já falei, eu acho ele bem ruim e tal, no geral, né, tem poucas, poucas qualidades no geral como lutador de MMA, essa é a verdade, mas ele bate tão forte e ele tem um ground and pound tão agressivo nessa força dele, que ele consegue ser um cara relevante há muito tempo. Então, ele tem uma defesa realmente muito pior. Só que é aquilo, né, o Valdo Cortez Acosta bate forte, bate, mas não estraga igual o Derrick Lewis. Então, eu tô só tentando fazer o contraponto. É verdade, o Derrick Lewis apanha mais, mas o problema é que se ele te acerta, ele provavelmente vai fazer mais estrago do que você faz nele. É isso que eu tô querendo dizer. Se a gente vai pro grappling ali, vou só pra mostrar, porque provavelmente eles não vão usar muito, né? A gente tem o Valdo Cortez Acosta e o Derrick Lewis com pouquíssimas quedas. O Derrick Lewis tem até mais do que o Valdo Cortez Acosta. A precisão, ok, o Valdo Cortez Acosta tem uma precisão maior. Na defesa das quedas, temos o Valdo Cortez Acosta com uma defesa de quedas melhor, mas foi o que eu falei, a chance da gente ter grappling aqui, não sei se é tão grande assim. Pode acontecer, mas aí são dois caras que não tem tanta qualidade nesse jogo tentando fazer alguma coisa aí. Então, eu acho que eles vão trocar mesmo e provavelmente mais box ali. Apesar que o Derrick Lewis, de vez em quando, ele decide dar uns chutes também e tal. Enfim, uma luta bem interessante, tá? Eu gosto da luta. Mas vamos lá, então. Vamos pegar e falar um pouco do Valdo Cortez Acosta, depois do Derrick Lewis, para chegar na minha conclusão. A gente tem, então, um volume como uma qualidade maior ali, né, do Valdo Cortez Acosta. A defesa dele também é bem superior. Como eu disse, as lutas recentes também mostra que ele vem pegando caras, vem escalando no ranking, então também teria uma fase maior. Tem uma precisão ali realmente melhor também. Então, assim, muitas coisas a favor. O que ele tem de desfavorável, de cenário desfavorável para ele, tá? Aquelas trocações mais brutas, mais pegadas ali, né, de um parar na frente do outro e ficar trocando mão, né? Com o Derrick Lewis, eu acho que não é uma boa ideia, tá? O Derrick Lewis talvez seja o pior cara para você ficar brincando de loteria, de jogar mão, porque, de novo, ele é o cara que bate provavelmente mais forte de todo o UFC. Então, o Valdo Cortez Acosta tem que usar o quê? A técnica dele, né? Usa esquiva, usa o footwork, né? Vai capitalizando ali. Não para pra trocar com o Derrick Lewis, né? Pelo amor de Jesus Cristo. Depois, a gente tem ali um problema que ele pode ter, né? Porque, assim, ele joga, como eu falei, muito volume, muito golpe, né? E o Derrick Lewis, às vezes, ele fica meio passivo, né? Como ele cansa e tal, ele fica meio paradão, e aí ele tenta jogar o contragolpe. Então, como o Valdo Cortez Acosta fica ali, toca e anda, e toca e anda, e toca e anda, o Derrick Lewis pode pegar o timing e jogar um contragolpe de direita. E se pegar, pode às vezes pegar na guarda e te derrubar. Então, eu acho que ele precisa prestar muita atenção. Então, tanto na trocação mais franca, quanto nos contragolpes de mão direita, quando ele for ficar pontuando ali, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa ali que a gente poderia considerar seria a envergadura, mas, cara, é uma envergadura menor que o Derrick Lewis, mas a diferença não é tão grande, apesar de no site do UFC estar escrito errado, né? Porque no site do UFC estava dizendo que a envergadura do Valdo Cortez Acosta é 1,77, 1,78, e não é, né? É 1,90 e pouco ali. Então tem menos envergadura, mas não é tanta diferença. Então, eu acho que o gameplay ideal para o Valdo Cortez Acosta é volume de jogo, né? É bater, andar, aproveitar que ele é mais técnico, fazer o possível para evitar a mão dura, e o Derrick Lewis geralmente cansa, se ele toma alguns golpes mais duros, às vezes ele pode se acuar e, se possível, achar um nocaute ali, mas, de novo, se não tiver oportunidade, ele não deve pensar e priorizar o nocaute, tá? Porque é arriscado, né? Então, se aparece oportunidade, beleza, se não, vai na manha, ganha na decisão, que é mais seguro, tá? Então eu acho que ele tem que se basear nisso. Footwork, finta, volume e principalmente no que ele é bom, que é se defender. Agora, já o Derrick Lewis, o que a gente tem? Tá? A gente tem um poder de nocaute que eu já falei, né? Chovendo molhado, é o cara que mais tem nocautes ali, realmente é uma bomba atômica na mão. Ele tem um certo timing, uma precisão interessantes, como eu falei do contragolpe, né? Ele fica meio se fazendo de morto, às vezes finge que sentiu algum golpe, ele é bem malandro, então ele pode fingir cansaço, enfim, ele é um cara bem inteligente, tá? Para essa malícia, né, da luta. Então, ele tem realmente uma precisão e um timing para pegar em contragolpe que realmente pode decidir a luta. Porque, como eu falei, ele pode apanhar a luta inteira, como ele apanhou, sei lá, do Volkov, até achar um golpe e acabar com a luta. Então, ele tem esse recurso, tá? O contragolpe, o timing, o punch, então é perigoso. Ele tem uma experiência que é realmente diferenciada, né? Poucos têm tantas lutas quanto ele, enfrentando todos os níveis, todas as situações. Enfim, é um cara muito experimentado, é um cara que realmente é difícil ele enfrentar alguém
que vai ser mais experiente que ele, mais malandro do que ele, né? Bem difícil. Então, cenários desfavoráveis, a gente vai ter ali o quê? O cardio dele, que a gente sabe que, né, nunca foi muito bom, tá? A gente tem também o volume de golpes dele ali também não sendo algo chamativo, né? Ele ataca muito pouco, justamente porque ele tem pouco cardio, né? Então é um cara que fica dependendo do poder de nocaute. E a defesa dele, que não é muito eficiente, e como eu falei, quando essa defesa que já não é eficiente é vazada, geralmente ele acusa, ele se fecha todo, enfim, né? Fica naquela que às vezes ele meio que parece até que se entrega. Então, o game plan, né? O plano ideal para ele, na minha opinião, é justamente esperar, né, que é o que ele faz, esperar o Valdo Cortez Acosta para poder trabalhar na base do contragolpe. Não adianta ele querer trocar volume de golpe com o Valdo Cortez Acosta, ele não tem gás para isso, ele não vai ter mais técnica do que o Valdo Cortez Acosta, então ou ele vai para a briga ali do nada, para ver se o Valdo Cortez Acosta cai na dele, o que também é perigoso, né, porque ele pode ser nocauteado mesmo assim, ou ele fica de forma paciente, esperando e arriscando mãozada no contragolpe. Eu acho que seria o mais eficiente, porque de novo, se for trocar ritmo, pressão, volume de jogo, ele vai cansar. Outra coisa é ter ali uma urgência de acabar com a luta, né? Ele, ao contrário do Valdo Cortez Acosta, ele não pode deixar a luta ir para a decisão, porque na decisão, como eu falei, ele não tem volume de golpe, então ele não vai acabar com a luta. Então parece meio que um contrassenso, né? Porque eu acabei de falar que ele não pode exagerar no jogo, porque ele vai cansar, mas ao mesmo tempo ele tem que ter urgência. Como assim? Não, ele tem que ter urgência de jogar esses contragolpes ali, né? Não ficar 2 minutos e não jogar um contragolpe, não. Tá ali trocando, espera ali os seus 20, 30 segundos. O Valdo Cortez Acosta vai bater, joga o contragolpe. Mais 10, 15 segundos, jogou um golpe, joga o contragolpe, entendeu? Ele não pode ficar um round inteiro e jogar 1, 2 mãos de contragolpe. Ele tem que ter essa urgência. Até, inclusive, se ele jogar um golpe e o Valdo Cortez Acosta sentir, ele tem que ir para acabar com a luta. Porque ele bate forte, o ground and pound dele é bom. Então ele tem que ter essa urgência, né? De quando ele fizer algo, ele acabar com a luta, né? Porque, de novo, se a luta durar, muito provavelmente ele vai perder numa decisão. Muito difícil ele ganhar numa decisão. E outra coisa que ele pode tentar trabalhar é usar uma maior envergadura dele ali, tentar botar jab também, né? Se o Valdo Cortez Acosta vem para trabalhar volume, né? Trabalha, né, um pouquinho a mão da frente, até para tirar a atenção dessa defesa eficiente, para na sequência entrar com a mão forte. Então, coisa simples, né? Joga uma mãozinha e para disfarçar, né? E joga a tijolada. Basicamente é isso. Ele tem que ser mais econômico, não tem jeito. É o estilo dele, é a idade, é tudo que ele tem desfavorável. Então, eu vejo sim muito sentido no favoritismo do Valdo Cortez Acosta. Só que o que acontece? Acontece o que eu sempre falo nas lutas do Derrick Lewis. Ele paga bem, tá? R$3, mais de R$3, para chance que ele tem de nocautear. É o que eu falei na luta do Thaleson Teixeira, é o que eu falei em várias outras. Na luta do Thaleson Teixeira, eu cheguei a botar o Derrick Lewis como favorito. Aqui eu não coloco, porque eu realmente acho que o Valdo Cortez Acosta deve vencer. Porém, de novo, o palpite é esse e fezinha é outra coisa. Então, eu, por ser peso pesado, por ser o Derrick Lewis, eu acho que é uma boa escolha que eu devo fazer. Não estou dizendo que é pra vocês fazerem nada, não é dica de nada, mas eu, particularmente, devo arriscar uma fezinha no Derrick Lewis. Por quê? A chance dele nocautear não é tão pequena. Então, pagando mais de R$3 ali, eu acho que acaba sendo interessante. Então, de novo, fazendo a distinção, meu palpite é o mesmo das bolsas. Eu acho que o Valdo Cortez Acosta deve vencer. Agora, aposta é outra coisa, não é palpite. Então, eu acho que acaba sendo interessante ali, mais de R$3 para a chance do Derrick Lewis acertar a mãozada e nocautear mais uma vez. Mas é isso, esse é o meu parecer. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo do vídeo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!